Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana finalmente falando dos filmes que eu assisti no mês de novembro. Eu sei, já é quase o final de dezembro, mas cá estou eu, né? Foi um mês bastante, não turbulento, mas eu tava resolvendo algumas coisas e acabou que eu não consegui fazer esse episódio semana passada porque esses episódios assistidos eles geralmente são um pouco mais longos que os normais, então é mais longo pra eu gravar, mais longo pra eu editar e acabou não dando pra eu fazer isso antes. Mas a boa notícia é que como não teve episódio na semana passada, eu vou ter só uma semana de recesso esse ano, né? Então, passando o calendário pra vocês. Hoje é dia 20 de dezembro, né? Na verdade, eu tô gravando ele ao longo da semana, mas ele vai ser publicado no sábado, dia 20. Depois, no próximo sábado, dia 27, não vai ter programa. Vou tirar uma pausa. O recesso entre Natal e Ano Novo. Preciso descansar. Preciso ver filme, porque eu só tenho uma meta cinéfila, que é assistir 52 filmes dirigidos por mulheres, e eu estou um pouquinho longe de bater. Eu preciso assistir 6 filmes de hoje, dia 18 de dezembro, até o final do ano. Então eu tenho uma semana e meia, 2 semanas praticamente pra correr atrás disso. KKKK. E se tudo der certo, dia 3 de janeiro, voltamos pra cá. Com qual episódio eu ainda não sei. Eu tô planejando as minhas retrospectivas. Eu acredito que o mês de janeiro inteiro vai ser episódios sobre o que eu assisti ao longo do ano, tipo melhores do ano, destaques. Talvez eu faça algum episódio especial com os filmes dirigidos por mulheres que eu vi. Eu ainda tô pensando. O recesso vai ser pra isso também. E lá no instagram.com/filme.a.semana já está rolando uma série de posts de melhores do ano, porque eu faço de um jeito que assim eu consigo começar a fazer no começo de dezembro, mas eu deixo espaço pra, se eu assistir filmes muito, muito bons até o final do ano, de encaixar eles, porque é um post por semana. No final dá meio que um top 40, assim, dos meus filmes. Como eu assisto uns 100, 120 por ano, o top 40 se destaca, assim, eu consigo pegar uns 40 filmes que são muito, muito bons, porque eu acho que eu seleciono bem os filmes que eu vejo também. Mas o grosso do conteúdo de retrospectiva vai ser mais no começo de janeiro mesmo, porque eu gosto de esperar o ano virar pra decidir as coisas, até porque como eu vou ter recesso agora do meu serviço, vai ser agora que eu vou sentar e assistir muita coisa que eu não consegui ver nas primeiras semanas do mês, porque tava um pouco mais corrido, justamente pra eu conseguir tirar o recesso, eu precisava adiantar algumas coisas, né? Enfim, sem mais delongas, hoje vamos falar dos filmes que eu assisti no mês de novembro de 2025. Eu assisti 12 filmes, 11 deles são inéditos pra mim, 6 filmes são dirigidos por mulheres. Tem algumas coisas de fora de Hollywood. Na verdade, assim, tem 2 filmes franceses, 4 filmes nacionais, o que particularmente é um recorde pessoal. Foi um mês que eu assisti bastante cinema brasileiro sem querer. E muitos filmes muito bons, assim. Eu acho que metade deles entrou pra esse melhores do ano, pra esses top 40 que eu tô fazendo post lá no Instagram. E nesse episódio eu vou falar deles em ordem que eu assisti. Não é um ranking. É uma ordem cronológica de quando eu os vi, começando no começo do mês, indo até o final do mês. Começando pelo primeiro filme que eu vi no mês passado, que é As Garotas da Sacada. O título original dele é Les Femmes au Balcon. É um filme francês. É dirigido pela Noémie Merlant. Talvez vocês conheçam ela de Retrato de uma Jovem em Chamas. Ela é uma atriz francesa, fez bastante coisa. Ela é a moça morena do Retrato de uma Jovem em Chamas. Esse não é o primeiro filme dela como diretora, ela já fez algumas coisas. E eu lembro que esse filme estreou em Cannes, acho que ano passado. É um filme de 2024. Eu lembro de já ter ouvido o nome desse filme, ter guardado por causa da atriz, que eu gosto dela. E ela também atua aqui nesse filme. E aí chegou na MUBI recentemente. Eu acho que foi até no começo desse mês que eu falei, vou ver. Foi por causa disso que eu dei play. Eu acho que tinha acabado de chegar no streaming. E eu tava de bobeira. E é um filme dirigido pra mulher. Dei play. E o começo desse filme é muito promissor. São 3 amigas que elas dividem apartamento, assim, num prédio. Não é nem em Paris. Eu não lembro que cidade que é, mas é uma outra cidade francesa. Cada uma delas tem uma coisa, tem uma que é uma aspirante a escritora, mas que faz vários outros
bicos à parte pra pagar as contas e pra arranjar dinheiro pra ela fazer esses cursos de escrita, pra ela, enfim, conseguir fazer o romance dela. Tem uma outra que ela é Kangirl, ela tem OnlyFans, ela tem todo esse tipo de trabalho, então é uma pessoa bem mais extrovertida, bem o oposto da escritora, que ela é bem mais fechadinha na dela, bem mais certinha. Aí tem essa outra moça que ela é toda selvagem, por assim dizer, seria um adjetivo que caberia bem a ela, é bem o oposto. E tem a personagem da Noemi Merlant, que é uma atriz, que ela chega depois, inclusive a chegada dela é uma grande cena, que ela tava gravando um filme não sei aonde, e aí ela chega e ela tá com os problemas com o marido dela, então assim, parece que cada um mora lá ou já morou, não fica muito claro, mas são 3 amigas que estão ali nesse prédio, e é um dos dias mais quentes do ano, o filme abre com um rádio dizendo isso, e a câmera passeando pelas varandas da vizinhança, isso é bem legal. Me lembrou um pouco Janela Indiscreta, eu acho que o filme ele quer emular um pouco esse negócio de ter esse monte de gente nesse complexo, vivendo a vida deles e a gente observando através da janela. A fotografia é bem quente, assim, pra passar esse calor que elas estão passando, você percebe que elas estão suando. É bem eficiente em transmitir esse sentimento do pessoal querer ficar na varanda, querer se refrescar porque tá muito quente e tal. Só que aí, né, emulando Janela Discreta, né, ele vai surgir com um suspense ali, uma situação de thriller praticamente numa segunda metade que eu não gosto tanto. Eu acho essa parte de cada um vivendo sua vida e pequenas coisas cortando a vida das meninas, uma vibe meio Almodóvar assim que ele tem no começo, é muito mais interessante do que o rumo que ele acaba tomando na segunda metade, indo pra parte do thriller. Uma das meninas é vítima de um crime e em autodefesa acaba cometendo outro, e aí as outras meninas meio que precisam ajudar ela a encobrir os rastros. E aí as coisas têm uma mudada de direção aí. E essa parte eu não gostei muito, eu vou ser bem sincera, assim. Eu achei muito 2015 as coisas que aconteceram, o discurso que o filme fez. Assim, não que esse tipo de coisa não continue acontecendo, não que não seja um assunto sério a ser discutido, mas eu achei esquisita a forma que as coisas foram conduzidas. Eu achei um pouco esquisita como o filme continuou meio que a ser uma comédia quando as coisas ficaram um pouco mais sérias. Então eu não acho que ele dosou muito bem os gêneros que ele quis transitar. E eu acho que perdeu um pouco a mão. Era um filme que tinha bastante potencial no começo dele, principalmente com essa referência de Almodóvar, mas depois se perdeu um pouco pra mim. Foi essa impressão que eu tive dele. E isso fez ele ser um dos filmes que eu menos gostei esse mês. Então olha só quantas coisas boas eu tive a dizer do filme que eu menos gostei de assistir no mês, né? Mas se vocês ficarem curiosos, se vocês quiserem conferir, As Garotas da Varanda tá disponível na MUBI. Depois eu revi Orgulho e Preconceito, porque no começo do mês o Telecine deixou o sinal dele aberto. Então, tanto para quem tinha TV a cabo, quanto dentro do Globoplay tinha alguns filmes disponíveis. Eu postei isso lá no meu Instagram, então quem me acompanha lá tá ligado nessas coisas. Se eu fico sabendo, eu divulgo lá. Mas com isso eu assisti alguns filmes no Telecine. Então os próximos 4 filmes eu vi nessa oportunidade, vi tudo num fim de semana só, porque o sinal Telecine estava aberto. Primeiro eu revi Orgulho e Preconceito, nem vou ficar falando muito aqui. Tem episódio do podcast sobre, eu acho que é o 2º ou 3º episódio do podcast, lá nos primórdios. Eu falei de Orgulho e Preconceito, é um dos meus filmes favoritos, tá no meu top 4 do Letterboxd. Eu tenho o DVD, eu posso ver a hora que eu quiser. Mas tava lá na seleção do Telecine, era uma sexta-feira à noite, eu pensei, por que não? E é um pensamento que rege muito a minha vida ultimamente. As pessoas podem te perguntar por que você fez isso, a minha resposta é porque eu não faria. E aí eu revi Orgulho e Preconceito de 2005 com a Keira Knightley, e maravilhoso, incrível. Inclusive, recado, a minissérie de 98, aquela com o Colin Firth, apareceu lá no Prime Video. Então, quem queria ver e não conseguia ver porque não tinha lugar nenhum, ou quem tá a fim de rever, esse é o sinal do universo. Mas falando de filme inédito, eu assisti Sua Fera, ou Your Monster, um filme norte-americano, bem independente, de 2024, dirigido pela Caroline Lynde. Era um filme que estava no meu radar fazia um tempo, porque ele estreou em algum festival. Não sei se foi Sundance, se foi no TIFF. Eu vi, sei lá, 2 pessoas falando bem. E aí eu fiquei curiosa por causa da premissa dela, porque é um monster romance. É sobre uma moça, a Melissa Barreira. Ela mora com o namorado, tem uma vida
relativamente estável, até que ela descobre um câncer. E aí ela vai tratar esse câncer. Tudo isso, gente, é a montagem inicial do filme. Eu tô contando o contexto que o filme te conta numa montagem de 1 minuto e meio. Esse contexto, né? Mas ela descobriu um câncer, foi tratar um câncer. E aí o namorado dela decidiu que era muita coisa pra ele lidar. Tudo isso e resolve terminar com ela. E nesse processo, meio que expulsar ela da casa, porque é a casa dele e ela que foi morar lá. Então ela se vê doente, sem namorado, sem lugar pra morar. Ela consegue se recuperar e aí ela vai pra casa da mãe dela pra se recompor depois que ela tem alta no hospital, né? Uma amiga dela leva ela pra casa, fica lá uns 2 minutos e aí ela se vê sozinha pra remoer toda essa situação, porque a mãe dela não tá lá, a mãe dela sempre tá viajando, é meio que uma desculpa narrativa pra ela nunca tá lá e ela nunca aparece no filme inteiro. Então essa moça, essa jovem, essa mulher que deve ter uma idade muito próxima à minha, ela não é mais uma jovenzinha, era um relacionamento de anos. Não era, assim, um namorado que ela conheceu faz pouco tempo e resolveu morar junto. Era um relacionamento de anos que deixou ela na mão por causa de uma doença que ela teve. Então ela tem que lidar com essa recuperação, com o corpo dela fraco, com essa ausência de uma pessoa que ela achou que poderia confiar. Ela já tem uma bagagem, ela é uma aspirante atriz, ela trabalha mais com as coisas da Broadway, tanto que esse ex-namorado dela é um escritor de peça. Os dois trabalham no teatro musical e ele estava escrevendo uma peça pensando nela como protagonista, né? Eles já tinham feito todas as burocracias pra peça acontecer, a peça ia acontecer, e ela sempre do lado dele, ajudando a escrever, ajudando a passar nos lugares, a conseguir patrocínio, fazendo, né, o papel da protagonista. Só que aí ela ficou doente e aí ele resolveu abrir uma chamada de elenco pra protagonista. Ela descobre disso tudo depois. Aí ela tá um pouquinho melhor, ela vai ainda assim pra essa chamada de elenco e ela acaba conseguindo um papel secundário meio que por dó. Esse cara fica com dó dela e resolve dar um papel. Era pra ela ser a protagonista da peça foi feita em cima dela, e ela pega esse outro papel, que quem acaba ficando com a protagonista é uma atriz conhecida, uma atriz de TV, que é a Megan Ferry, que eu conheço ela de White Lotus, da 2ª temporada. Então assim, a vida da Melissa Barrera tá de ponta cabeça, e nesse meio tempo, enquanto tem todo esse negócio do teatro acontecendo, ela conhece o monstro que mora no guarda-roupa dela, na casa, né, da mãe dela, na casa de infância dela. Acontece uma situação, ela acaba dando de cara com essa criatura, uma criatura humanoide, parece muito a Fera da Bela e a Fera, mas ele é bastante humano o suficiente pra não ser tão repulsivo, ser um pouquinho esquisito, mas ainda ser de certa forma atraente. Interpretem essas palavras do jeito que vocês quiserem. Então ela entra em contato com esse monstro que mora no armário, e é esse monstro que vai dar pra ela a autoestima que ela perdeu, que tá em frangalhos, e vai tornar ela uma mulher confiante. E aí tem todo um processo, e tem uma estrutura muito de comédia romântica. É uma comédia romântica dentro desse cenário horroroso que eu descrevi pra vocês. Mas ele pincela alguns temas sérios de um jeito leve, o que eu achei bem legal, principalmente esse negócio de que, estatisticamente, é muito comum maridos, namorados, companheiros, etc., deixarem suas companheiras, esposas, etc., quando elas têm algum diagnóstico difícil, ou quando elas passam longas temporadas doentes. É muito comum, porque é muita coisa pra eles lidarem, eles já têm tanta coisa na vida deles, agora eles vão ter que cuidar de uma doente também, onde já se viu isso. Não é um assunto que você vê em tantos filmes, ainda mais em comédias românticas, porque essa é uma comédia romântica. Então tem as partes sérias, tem as partes emocionantes e tem as partes divertidas, tem as partes fofas, porque vai começar a ter um climinha ali entre ela e esse monstro do armário. E vai ter uma coisa de teatro musical também, porque tem os ensaios dessa peça, eventualmente vai ter a estreia dela, meio que o clímax do filme é a estreia dessa peça. Então tem bastante dança e canto. Fica aí o aviso pros haters de musical, ele vai ter uma sequência musical lá perto do final dele. Eu não amo muito como ele termina, vou dizer aqui. Ele termina de um jeito que faz muito sentido dentro do que ele construiu, faz sentido dentro da mensagem que ele quer passar, mas eu talvez queria que as coisas fossem diferentes, não sei. Mas eu me diverti, eu gostei bastante desse filme, eu gosto bastante de filme de monstro com pitada de romance, que o que isso diz sobre mim, eu não tenho ideia. Eu amo A Forma d'Água. Mas enfim, se você é como eu, você pode gostar desse filme. Minha Fera tá disponível no Telecine.
Próximo filme é Manas, de 2024, um filme brasileiro dirigido pela Mariana Brenand. Esse é um filme que ele também teve uma estreia em Cannes, ganhou alguns prêmios lá. Manas é um filme de ficção, mas que é baseado em vários relatos de várias coisas que acontecem na Ilha de Marajó. Então, assim, a história do filme, ela é uma história de ficção, mas existe um fundo de verdade. Aquele tipo de coisa acontece com as meninas e é uma coisa que precisa ser mudada. Ele é um filme denúncia que vai acompanhar a Marciele, uma menina de uns 13 anos, que vem de uma família grande, uma família bem humilde, que mora na ilha e tem a rotininha lá de fazer as coisas, né? Fazer os trabalhos da casa, ajudar a mãe. Só que aí tem toda uma situação, um círculo de abusos, querendo ou não, que acontece, que ela vai descobrindo, né? Um drama de amadurecimento. É um filme que ela vai entendendo o mundo que cerca ela e o papel dela nesse mundo, e ela vai percebendo as coisas que estão acontecendo e vão mostrando pra gente coisas que são naturalizadas por muitas pessoas à volta, pela família dela, e que ela se sente desconfortável e a gente também se sente muito desconfortável. É um filme que ele é bem violento, mas ele não mostra a violência. Então, assim, ele não é um filme gráfico, não vai ter nenhuma cena explícita, e mesmo assim ele é muito, muito eficiente em transmitir a violência das coisas que estão acontecendo ali, através de decisões de enquadramento, de escolhas de edição, trilha sonora e do ótimo trabalho da atriz principal, que é a Jamile Correia. Não é um filme fácil, não é um filme com certo e errado, com heróis e mocinhos. É claro que tem uma figura heróica, entre muitas aspas, clara na figura da Didra Paz, que ela é tipo uma assistente social, ela é uma figura de autoridade ali, e tem um vilão muito claro também no personagem do pai das meninas, né, que é uma das pessoas que comete alguns abusos. Mas os outros personagens, eles transitam por esse universo de um jeito meio complexo. Porque tem pessoas que são coniventes às coisas que acontecem, mas não são porque elas concordam, mas sim porque esse é o único jeito de vida que elas conhecem. É assim que aconteceu com elas, assim que aconteceu com a mãe delas. Então, é o jeito de acontecer com as filhas, porque não tem nada no poder delas pra mudar essas coisas, ou se tentar ou já tentaram mudar e sofreram as consequências. Então, são coisas muito complexas. Não é um filme fácil. Ele, além de ser um filme bem lento e contemplativo, ele não tem uma moral fácil. Por mais que você entenda que aquilo é errado, e essa é a mensagem do filme, aquilo é errado, não é uma situação fácil de sair. Ela não pode simplesmente ir embora, ela não pode simplesmente sair de casa. Então, são coisas complexas. É um filme bem bom, que eu recomendo, mas, né, tem essas coisas. É um filme um pouco mais difícil de digerir, é um filme bem mais lento, ele não é comprido, mas ele parece mais longo do que é, por causa dessa sensação, que eu também imagino que seja proposital. Manas está disponível no Telecine. O último filme que eu vi nessa leva, né, do Telecine aberto, no começo do mês passado, foi O Melhor Amigo, um filme de 2024 do Alain de Botton, é um filme nacional. Por mais que ele seja de 2024, o lançamento no cinema, no grande circuito, foi nesse ano, né, 2025, então eu considero ele um lançamento de 2025 nas minhas estatísticas. O Alan, ele também dirigiu Pacarrete, que é ótimo, excelente, lindíssimo filme, que eu assisti ano passado ou ano retrasado. Já não lembro mais que ano que eu vi as coisas, mas que eu gosto bastante de Pacarrete. E eu lembro que quando esse filme estreou no cinema, eu vi algumas pessoas falando, foram bem poucas, mas quem eu ouvi falando muito bem. E era um musical, meio que um pouco de drama de amadurecimento também, uma história LGBT, eu fiquei bastante interessada. Então, quando eu vi o filme lá na seleção do Telecine, eu fui ver. E eu gostei muito desse filme, eu achei ele muito divertido. Ele é um musical jukebox, né? Todas as músicas dele são músicas que já existem, são músicas conhecidas em português, mas que ajudam a contar a história ou a mostrar o que o personagem principal tá sentindo. É um filme que se passa todo no Nordeste, com personagens nordestinos. O nosso protagonista, ele é um arquiteto jovem, parece que se formou faz pouco tempo. E no começo do filme tem uma introduçãozinha dele se descobrindo LGBT na faculdade. E aí ele teve um amigo que ajudou ele, depois eles perderam o contato. E aí ele
tá namorando um cara lá, só que, não sei, parece que não tá muito bem. E aí esse namorado faz um grande gesto de amor, que é chamar um carro de telemensagens. Aí o bom do cinema brasileiro é que tem coisas que a gente consegue se relacionar, né? Só que o nosso protagonista é muito, muito tímido. E assim, ele é uma pessoa que já passou por algumas mudanças no corpo dele, e ele sempre foi muito inseguro com ele, sempre foi muito tímido. E aí, quando esse namorado manda o carro de telemensagens, ele fica muito incomodado. Resolve pedir um tempo pro namorado e fazer uma viagem meio irresponsável, ao mesmo tempo que era uma coisa que ele tava planejando fazer um tempo. Então ele pega as coisas dele e vai passar um fim de semana em Canoa Quebrada. E aí, nessa viagem, ele reencontra esse amigo dele, que foi muito especial naquela época, mas que eles perderam o contato. E aí rola um negocinho ali entre eles, ao mesmo tempo que ele também tem que lidar com esse atual / ex-namorado dele, porque as coisas terminaram de um jeito meio confuso. Enquanto que ele também precisa se descobrir, porque ele é muito inseguro nas coisas dele, ele não vai com muita certeza nas coisas que ele tem que fazer. Ele fica muito... sabe essas pessoas que quer, mas não sabe como, ou fica sem graça e acaba não fazendo nada? Ele é bem sonsinho, viu? Vários momentos eu me irritei com esse rapaz, porque ele era muito sonso, ele se fazia muito de sonso e ficava ali te olhando com cara de pastel enquanto as coisas iam acontecendo. Então, tem bastante coisa nessa cidade acontecendo. Eu gosto bastante de que você sente que é uma cidade turística de médio porte, porque as mesmas pessoas que estão ali com você no hotel, você vai na balada, você vai cruzar com elas, e aí o pessoal que tá na balada aparece de fundo no restaurante que eles vão, porque quando você vai em alguma cidade turística, acaba acontecendo isso, né? As pessoas que estão ali no seu bairro, nas suas redondezas, você vai topando com elas, às vezes é isso que faz você ter aquela amizade de viagem, de estar todo mundo ali naquele ambiente, né? Tem uma trama paralela de uma drag queen que ela vai se mudar e ela tá meio assim de deixar as filhas dela pra trás. Então tem drag queens também que elas fazem parte de vários números musicais. Muita coisa acontece dentro da boate dessas drag queens, que é bem interessante. O filme termina como uma chave de ouro de um show de uma grande diva pop brasileira, que aparece o nome dela nos créditos, mas eu não vou falar pra vocês quem é, pra ter algum tipo de suspense aqui. E eu gostei bastante desse filme, eu achei ele bem divertido, eu me diverti muito mais do que eu achava que eu ia me divertir. Eu gosto muito de musicais. Tem algumas cenas que elas são um pouco cafonas, mas é a intenção. É um filme bem colorido. Tinha algumas horas que eu ficava meio assim, porque algumas cenas pareciam um pouco comercial de cerveja. Mas você vai na vibe, entra ali e é uma delícia. É um filme que me surpreendeu, que eu gostei bastante e que eu recomendo, assim, principalmente se vocês gostam de musicais. Até porque não tem tanto musical brasileiro, pelo menos que eu conheço. Assim, claro que tem. Não tô falando que não existe nenhum, mas são poucos. Então eu valorizo cada um novo que aparece. O Melhor Amigo tá disponível no Telecine. E aí, no cronograma do mês, a gente chega na metade de novembro. E essa foi a época que eu voltei pra Netflix. Eu não falo muito disso por aqui, mas eu acho que vocês devem perceber, se vocês acompanham os episódios de assistidos do mês, que eu não assisto muito filme da Netflix, porque eu não assino o streaming regularmente. Eu acho ele muito caro. E eu, como eu já assino várias outras coisas, eu acabo não dando tanta atenção. Então, qual que é a minha estratégia? Todo ano, no final do ano, costuma ter alguns lançamentos grandes lá, principalmente alguns filmes do Oscar que pingam lá no catálogo deles. Então eu meio que vou deixando acumular algumas coisas e no final do ano, principalmente porque eu tenho recesso, então eu tenho mais tempo pra assistir as coisas, mais cabeça também. Então eu vejo tudo que eu quero ver e depois eu cancelo e continuo com as coisas que eu tenho, porque eu tenho desconto, porque eu tenho plano anual, que é o que acontece com os outros streamings que eu pago. Então eu voltei a assinar Netflix nesse meio tempo, e aí eu consegui, enfim, assistir a grande animação do ano, que é Guerreiras do K-Pop, dirigido pelo Chris Appelhans e pela Maggie Kang. É um filme de 2025, é uma produção da Netflix. É uma produção norte-americana, apesar de ter toda essa estética K-pop e K-drama e de coisas coreanas, cultura coreana no geral, se passar em Seul. A produção é norte-americana. Eu não sei exatamente quantas pessoas coreanas estão trabalhando. A diretora
parece ter ascendência coreana, pelo menos. Mas é um produto, né? A animação é um produto de muitas coisas que estão em alta. Ela é bem formulaicazinha na sua história, porém, é bem feito. É um produto muito bem feito. Eu consigo ver quanto dele foi feito sob medida, de acordo com coisas que estão em alta e assuntos que são sucesso e pequenas tendências que estão funcionando na mídia. Mas eu assisti e eu gostei. Eu não tenho familiaridade nem com K-pop, nem com as novelinhas coreanas, séries coreanas. Eu não assisti nenhuma delas porque eu não tenho muito interesse. Eu não vou falar que, acho ruim. Não é coisa que eu costumo assistir e eu nunca tive a curiosidade de ir atrás. Eu gosto do cinema sul-coreano, mas eu gosto mais da galera maluca ou da galera depressiva, que não é exatamente a galera que é mais popular. Eu não vou me deter tanto nesse filme, porque eu acho que talvez seja o mais conhecido, assim, da seleção que eu vou trazer hoje, ou com o maior apelo popular, mas é uma história de um grupo de K-pop. São 3 cantoras, compositoras, dançarinas, que elas vêm de uma linhagem de defensoras da terra contra uns demônios que tem lá. Então, há muitos anos tem essas guerreiras que elas defendem a terra, criam um escudo na terra a partir da música, a partir da canção. Deixa esse escudo forte e impede que os demônios venham à tona e destruam a terra, e elas estão em constante conflito, tanto para manter esse escudo funcionando, quanto para manter os demônios longes. E aí, nesse filme, o demônio tem uma estratégia para derrotar elas. E aí tem um negocinho de um possível amor proibido, que eu não sabia disso quando eu fui ver o filme, e eu gostei, que eu adoro amor proibido. Mas é, antes de tudo, uma história de amizade e de várias outras coisas que não são inéditas a ninguém, mas é bem feito, as músicas são legais. Eu assisti dublado. Aí no começo, a primeira música que elas começaram a cantar, eu achei bem vergonha alheia, mas depois eu não sei se melhorou ou se eu me acostumei, das duas uma. Mas no final eu fiquei uma semana ouvindo Golden, e já passou um mês que eu vi esse filme, e Golden ainda tá na minha cabeça, vai ganhar Oscar de música original, escreva o que eu tô falando, e é isso, eu achei divertidíssimo. Eu já vi dublado, talvez eu reveria legendado, não sei. Vai depender do agito que tem à minha volta. Mas eu gostei bastante. Guerreiras do K-pop tá na Netflix. Próximo filme é o Frankenstein do Del Toro, um lançamento da Netflix, então o original Netflix está disponível lá. Eu vi esse filme e eu fiquei extremamente pensativa com várias coisas que eu acabei fazendo um episódio só pra falar sobre eles, então não vou ficar falando demais aqui. Voltem 2 episódios que eu falei muito mais sobre o livro, mas também sobre as minhas impressões do filme. Mas muito resumidamente, eu gostei, mas eu queria ter gostado mais, e eu queria que os personagens fossem mais complexos, porque no livro eles são. No livro existe uma moral muito difícil com os 2 protagonistas, enquanto que no filme é tudo muito mais palatável, é muito mais claro o bem versus o mal, e não existe tanto nuance. E eu não gosto muito disso. Eu prefiro os personagens mais complexos, e eu acho que isso é o que faz mais sentido com a história toda. Então não gostei tanto disso no filme. Mas tem algumas outras mudanças que o Del Toro faz que eu acho interessantes. É um filme visualmente espetacular. Gosto muito do figurino. Gosto de algumas mudanças, como falei. Gosto de algumas partes do livro que ele adapta com um pouco mais de fidelidade, que é a parte do monstro na cabana, com a família, aprendendo as coisas. É muito bonita, é a minha parte favorita do livro. Mas no geral eu fiquei com essa sensação de que podia ser algo muito melhor. Mas é isso que a gente tem aí. O próximo filme também tem um episódio dedicado a ele aqui no podcast, que é o Agente Secreto. O episódio anterior a esse, o 276, eu falei sobre o Agente Secreto, eu falei sobre realismo fantástico, eu falei sobre as minhas impressões de assistir no cinema, minhas impressões dele como filme. Falei bastante. Eu gostei muito de Agente Secreto, é o meu filme favorito do ano até agora. E ele mexeu muito comigo, eu queria muito rever. Eu gosto muito como ele não apenas cria um retrato da época, mas ele evoca uma nostalgia de um lugar e de uma época que eu nunca vivi, para falar sobre preservação de memória e sobre quem vai lembrar da gente do jeito que a gente realmente é, como que o nosso legado passa pra frente e tal. Várias conversas bem interessantes. Ele tem um final controverso,
que eu vi bastante gente falando, um pessoal amando, um pessoal odiando. Eu gostei. Eu não vou falar que eu amei, mas eu entendo porque que o Kleber Mendonça Filho resolveu fazer daquele jeito. Eu respeito a coragem, querendo ou não, porque é um final bem divisivo para um filme que até então ele tava bem fácil. Por mais que o cinema do diretor não seja tão clássico, entre muitas aspas, quanto outros filmes de destaque, comparando com Ainda Estou Aqui, por exemplo, que é um filme com uma narrativa bem mais tradicional, por assim dizer. O Agente Secreto, ele tem um quê mais de... não vou dizer experimentação, mas ele deixa muito mais coisa no ar. Mas as coisas essenciais ele escreve certinho o que quer dizer cada coisa, pra não restar dúvidas. E mesmo assim, aquele final eu acho bem bom, pra dar um soco no estômago e também pra botar o pessoal pra pensar sobre o que as coisas significam e tal. Gostei muito do Agente Secreto. Ouçam o episódio anterior que eu falei muito, muito mais. Falei por quase 1 hora. É um dos melhores filmes do ano e é um dos meus filmes favoritos. Eu gostei muito desse filme, muito mesmo. Pra quem quer assistir o filme, é cinema, gente. Ele não tá mais em cartaz aqui em Bauru, nessa altura do campeonato, né? Meio de dezembro. Em alguns lugares ele provavelmente tá em cartaz, mas ele vai demorar pra chegar em algum streaming. Se vocês querem ver o filme, que eu recomendo demais ir no cinema, porque é um filme que ele tem uma duração um pouco mais extensa, então eu gosto de ir no cinema porque você fica livre de distrações, né? E também porque as cores, as texturas, o som desse filme são muito bons. E aí ver no cinema deixa tudo muito melhor. Daí eu meio que entrei numa ressaca, porque eu vi 3 filmes que eu gostei bastante num espaço muito curto de tempo. Foi praticamente cada um num dia. E aí eu não sei, eu fiquei muito pensativa, porque eu também comecei a trabalhar no episódio do Agente Secreto. Eu fiquei pensando muito no filme. E eu demorei um bocado pra ver algum outro filme. Nesse meio tempo, eu demorei quase 1 semana pra assistir o próximo filme. E acabou que eu assisti num dia que eu tava um pouco cansada, um pouco com sono e tal, que é o Baile das Loucas, ou Le Bal des Folies. É um filme francês, de 2021, dirigido pela Melanie Laurent. Ela é uma atriz, que ela fez o Bastardos Inglórios, ela fez a Xoxana. E eu já assisti um filme que ela dirigiu, que é aquele Ladras da Netflix. Não gostei, achei meio chato. Achei a premissa boa, mas eu achei a execução meio chata e é meio que a impressão que eu tenho aqui desse filme. A premissa dele é bem legal, bem interessante. É um filme de época, que se passa no século XIX, acho. E aí tem essa menina, que ela é de uma família de classe média alta. E ela tem uns negócios ali que ela vê umas coisas, vê uns fantasmas, fala umas coisas que não devia falar. E aí a família dela fala, bom, ela está louca, precisa ser internada num asilo. E aí ela vai ser internada. E aí vai passar por todo tipo de horror que as mulheres passavam nesses internatos, nesses lugares isolados. E vai ter uma relação dela com uma das chefes lá, que ela tava fazendo umas pesquisas com as mulheres e tal. E aí isso meio que tem uma coisa baseada em fatos reais. A história da protagonista não é baseada em fatos reais, mas parece que coisas que acontecem ao entorno dela são. Então também tem esse pedaço de registro histórico e tal, que é bem legal. A atmosfera dele é bem legal, é um negócio gótico, tem umas vibes, mas eu achei um pouco chato. É um filme, não é longo, mas ele tem um pouco mais de 2 horas, então eu fiquei cansada, eu tava com sono e eu não conseguia ficar prestando muita atenção pra ficar lendo legenda, né, que era um filme francês. E aí, com isso, ele acabou e eu fiquei, bacana. E eu não gostei tanto, mas devo frisar a minha experiência, que não foi das melhores. Eu estava vindo de uma ressaca, eu estava cansada. Era um filme numa língua que eu não sei muita coisa. E aí eu não gostei muito. Mas ele tem muitas críticas muito elogiosas, então quem sabe algum dia eu pego pra rever, pago minha língua, ou não, vai saber. Pra quem quiser assistir, o Baile das Loucas tá disponível no Prime Video. Depois que eu assisti esse filme, eu fiquei pensando, nossa, eu tava com uma ressaca, que eu tava cansada, cabeça cansada. Ressaca, nesse sentido, é um termo que a comunidade literária usa muito quando você terminou de ler um livro que você gosta muito e você se sente meio cansada, sem vontade de pegar outras coisas pra ler, etc e tal. Então eu estou adaptando esse termo aqui pra linguagem de cinema.
E aí eu parei pra refletir que pegar um drama pesado, francês, não era uma boa maneira de fazer eu voltar a ser cinéfila, não é mesmo? E aí eu pensei, vou assistir um filme leve, bobo. E aí eu fui mexer na minha watchlist da Netflix e eu achei um filme que só está nessa watchlist porque ele é dirigido por uma mulher, senão eu nunca ia prestar atenção nele, que chama Austenland. É um filme de 2013, dirigido pela Jerusha Hayes, um filme norte-americano, protagonizado pela Kerry Russell, a The Americans, não sei se vocês lembram da série, mas sempre quando eu vejo ela, eu penso em Agente Secreta, até porque ela fez uma série nos anos 90 que ela era uma investigadora, a Felicity. Ela é a Felicity. E também tem uma série agora da Netflix, não sei, que é a diplomata, que é ela. Então ela sempre tá nesses coisas assim de pessoa séria. E aí ver ela aqui como uma pessoa completamente não séria foi engraçado. A protagonista, né, a Kerry Russell, o nome dela é Jane, engraçado esse nome. Ela é obcecada pela Jane Austen e principalmente por Orgulho e Preconceito. É um filme de 2013, então é um filme com mais de 10 anos. Então nem tudo nele envelheceu tão bem. Acho que é importante falar disso. Ela é uma pessoa obcecada com Orgulho e Preconceito, então o quarto dela é cheio de coisa de Orgulho e Preconceito. Ela tem um papelão cortado em tamanho real do Colin Firth na minissérie do Orgulho e Preconceito. E ela já tem mais de 30 anos, então a amiga dela fica meio amiga, você já tem mais de 30 anos, por que você tá fazendo isso? Você deveria, sei lá, achar um namorado e sossegar na vida. O que, enfim. E aí ela fica, não quero fazer isso. Acabei de descobrir que tem na Inglaterra essa experiência de Jane Austen, que você vai, e aí você faz o fim de semana, vestindo roupas da era da regência, e aí tem todo um roleplay ali com o pessoal, pra você se colocar como se você estivesse no livro. E aí eu vou pegar todas as minhas economias e vou fazer essa viagem, porque vai mudar minha vida. E aí a amiga dela fica, tá, você tem certeza que você vai pegar suas economias e fazer isso? Então tem esse começo sim, mas ela vai, ela pega, ela vai. Só que quando ela chega lá, ela percebe que é um negócio muito caro e ela só tinha dinheiro pro pacote econômico. Então ela acaba ficando de fora de um monte de coisa, porque o pacote dela é econômico, ela sofre um bullying violento das organizadoras do evento por causa disso. E quando ela chega lá, ela encontra quem? Quem que eu não sabia que tava nesse filme? Jennifer Coolidge. Pois é, gente. Ela apareceu do nada e ela ficou o filme inteiro. Ela também é uma das mulheres que vai nessa experiência e elas acabam ficando amigas porque elas chegam juntos ali. E é por causa disso, porque não poderiam ter personalidades mais distintas nesse rolê. Mas aí a personagem da Kerry Russell vai participando das atividades, ela começa a se envolver ali com os atores, aí começa a ficar aquele negócio, o que é realidade, o que ele tá atuando. A estrutura é muito parecida com a do livro do Orgulho e Preconceito, né? As coisas que acontecem com ela são muito parecidas com a jornada da Elizabeth Bennet e, eventualmente, as coisas acontecem. Mas é um filme de comédia romântica, então ele é bastante comédia. Ele vai ter uma pitadinha de romance, principalmente pro final. Ele tem um final feliz, um final positivo, um final de que tudo bem você ser meio doidinha, o que importa é você ser verdadeira com você mesma e você fazer as coisas que você gosta e que te deixam feliz e não deixar que os outros te julguem por causa das coisas que você gosta. Então é uma mensagem bem positiva para um filme que ele começou meio esquisito, só que eu tava meio assim, falei, nossa, né? Pra onde que as coisas vão? E no final ele tem uma mensagem legal. E ele é um filme bem legal, ele é um filme extremamente cafona. Que nem eu falei, no começo eu tava quase desligando de tão vergonha alheia que eu tava. Os primeiros 20 minutos são bem difíceis. Olha que é um filme bem curto. Mas conforme as coisas foram andando, eu não sei se eu também fui me acostumando com a vibe, ou se o filme foi se soltando mais também. E eu acabei que eu gostei. Assim, não é uma maravilha, não é um grande manifesto feminista, mas é um filme divertido, é um filme gostosinho e eu gostei de ver. Uma pena que saiu do catálogo da Netflix. E eu fui assistir justamente por causa disso, que ele tava lá com aquela plaquinha de últimos dias. E agora, acho que só em aluguel digital mesmo. Próximo filme é Tubarão, do Steven Spielberg, um filme norte-americano de 1975. Eu fui ver Tubarão por causa do Agente Secreto. Era uma grande vergonha cinéfila pra mim nunca ter visto esse filme, que é um clássico do cinema, é um clássico da história dos blockbusters, como gênero e como forma de fazer filme. E eu nunca tinha visto, na verdade eu vi muito pouco dos filmes do Spielberg,
Pra ser bem sincera, é que assim, os poucos que eu vi eu gosto muito. E eu gosto muito do The Fabelmans, que é o filme mais recente dele, sobre a vida dele, refletindo sobre a carreira e tal. Eu lembro que quando eu assisti Fabelmans, eu tava com a cabeça de assistir vários filmes mais antigos dele que eu não conhecia. Quer dizer, que eu sei sobre o que é, eu sei mais ou menos qual que é a importância. Eu já vi as cenas assim mais famosas, que são estudadas e tal. Mas Tubarão eu nunca tinha visto inteiro, eu não sabia nem sobre o que se tratava. E é um filme muito bom. É um mix de drama e suspense, tem alguns elementos de terror de vez em quando, tem um pouquinho de gore ali nos ataques do tubarão. Sobre uma comunidade pequena ali, à beira-mar, que vive o auge dela nas semanas do verão, quando o pessoal vai lá nas casas de veraneio e passa. Então, aquele mês, assim, de verão é quando o pessoal faz o dinheiro do ano. E aí tem um policial que parece que faz pouco tempo que ele tá lá, que ele foi transferido. Então, aquela coisa de policial da cidade grande, numa cidade do interior. O filme abre com um ataque de tubarão a um grupo de jovens que tava na praia, uma menina foi mergulhar. O tubarão atacou. Ela apareceu na margem morta. E aí o policial vai investigar, aí o legista sugere que pode ser um tubarão. E aí ele fica, meu Deus, precisamos fechar as praias. E aí o pessoal fala, beleza. Só que aí chega o prefeito e fala, não, a gente não pode fechar as praias, tá maluco? Tá começando o verão agora, o pessoal tá vindo. Se a gente fechar as praias, a cidade não vai ter dinheiro pra rodar o ano. E aí deixa as praias abertas, o legista muda o laudo dele, da morte da menina. E as coisas seguem, mas é claro que vão ter outros ataques de tubarão. E aí tem um rolê de paranoia muito grande, porque o policial, ele tá muito paranoico, que a qualquer momento vai aparecer um tubarão. E de fato, tem uma hora que aparece. E aí quando mata uma outra criança na frente de todo mundo, o pessoal fica, meu Deus, você sabia que tinha um tubarão porque você não fechou a praia? E aí fica o pessoal, não, mas a gente não pode fechar a praia. Então, deu uns flashbacks da pandemia muito, muito fortes nesse filme de 50 anos atrás. Essa parte foi bem desconfortável. Mas aí esse chefe de polícia, ele se junta ao biólogo marinho com menos ética do mundo inteiro e eventualmente eles vão se juntar a um outro marinheiro e eles vão caçar esse dito tubarão. E aí vira uma jornada de obsessão e um pouquinho de paranoia também. É muito bom, gente. Tem várias cenas clássicas, várias cenas icônicas. É claro que a parte do gore, da violência, é esquisito pra gente, a gente consegue ver que aquilo é uma coisa artificial, porque é um efeito bem antigo, mas é bem eficiente. Os bonecos dos tubarão são bem convincentes. Existe uma tensão no ar constante. Eu acho que isso que conversa muito com o Agente Secreto, né? Que também é um filme que tem uma tensão no ar muito grande e usa muito o tubarão como metáfora pra isso, né? Pra esse terror que espreita, mas que a gente nunca vê. De fato, a gente só vê quando ele tá atacando já, e é muito tarde pra correr. E, no geral, eu gostei. Não é meu favorito do Spielberg. Eu acho que eu gosto mais dos filmes dele que tem um pouco mais de melodrama, assim. Ou as ficção científica maluca. Mas foi um filme bom. Foi um filme que eu gostei de ter visto. Tem muitas cenas icônicas mesmo. Várias passagens interessantíssimas que eu não tinha ideia que aconteciam. E eu recomendo. Eu assisti ele na Netflix. Mas eu não tenho certeza se ainda tá lá. Mas eu tenho certeza que ainda está no Telecine. Então fica aí a dica, talvez seja um sinal do universo pra você assistir o filme que você tá enrolando há anos e ainda não assistiu. Pra fechar o episódio de hoje, vou falar de Estômago, um filme brasileiro de 2007, dirigido pelo Marcos Jorge. Também era outro filme que tava na minha lista há anos. Não assistia, não sei porquê, mas teve uma exibição no Sesc, aqui de Bauru. Tava tendo vários eventos, assim, com coisas de gastronomia, e essa era uma sessão que depois ia ter uma degustação de um macarrão, que é falado no filme. E aí foi bem legal. O filme eu gostei bastante. Depois comi um macarrãozinho com alcaparra numa terça-feira à noite. Voltei pra minha casa depois. Fui trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas sobre o filme, eu não tinha ideia de que ele era do jeito que ele era. E eu já tinha visto algumas cenas na internet, algumas cenas que são bem famosas, que são cenas bem do começo do filme. E já tinha visto algumas imagens várias vezes, então eu achava que eu sabia sobre o que era o filme, mas na verdade eu nunca tinha lido a sinopse direito. E eu não sabia nada. Então eu fui muito surpreendida pelo que o filme entregou, porque ele tem duas linhas do tempo. Você percebe claramente, numa o personagem principal, né, o Raimundo Donato, ele tá chegando em São Paulo, ele é do Nordeste, tá chegando em São Paulo pra busca de uma vida melhor. E tem uma outra parte que ele tá na cadeia. E aí você não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. No começo, nas duas, ele é o prefeito da Coitadolândia, um pobre coitado, uma pessoa que não tem onde cair morta, que não tem voz pra nada, fica todo tempo olhando pro chão. E aí, eventualmente,
as coisas vão acontecendo e aí você vai entendendo qual que é a ligação dessas duas linhas do tempo e o que veio primeiro e o que veio depois. Não é difícil, tá, gente? Só demora e você fica intrigada por um tempo e assim, perto do final do filme você já saca o que tá acontecendo e no final do filme fica óbvio. Então, não é difícil de acompanhar. No começo pode ser um pouco confuso, mas eu acho que esse é o sentimento pra deixar a gente instigado, pra saber o que ia acontecer, e eu acho que é uma forma muito mais eficiente de contar essa história do que se fosse totalmente linear. Esse é um filme de comida. O Raimundo Nonato vai se aventurar no mundo da gastronomia, não porque ele quer, não porque é o sonho dele, porque foi a oportunidade que apareceu e ele agarrou essa oportunidade. E ele meio que se deu bem nesse mundo. Então tem muita cena com comida, e comida é um elemento central desse filme. Tem uma cena que ele faz umas coxinhas num bar xixelento. Esses botecão de azulejo na parede, que você vê que o óleo é nojento. No filme o óleo é nojento. Ele já tá lá faz muito tempo, ele já fritou muita coxinha. Mas ele frita a coxinha e a coxinha é linda. Você consegue ver pela textura do filme que ela é crocante e sequinha. E eu saí com uma vontade de comer uma coxinha enorme, crocante, sequinha, que vocês não têm ideia. De todas as comidas do filme, a que mais me afetou foi essa bendita dessa coxinha. É um filme com muito, muito, muito palavrão. Então, se é uma coisa que te incomoda, fica aí o aviso. É um filme com uma classificação indicativa um pouco mais alta. É um filme nacional, vai ter bastante coisa, né? O personagem acaba se envolvendo com uma prostituta eventualmente. Então, né? Imagino que vocês imaginam que possa ter. Inclusive tem uma cena muito icônica, mais 18 desses dois, que eu não vou descrever, mas eu acho muito icônica, emblemática, envolve comida. E eu acho o roteiro desse filme muito amarradinho, muito bom na parte de apresentar personagem, construir expectativa, de fazer você entender como que aquele personagem pensa. Não exatamente porque que ele é daquele jeito, mas você cria um laço com o personagem e conforme a história vai avançando, coisas vão acontecendo e você vai ficando, meu Deus, então é isso. Muito bom, gostei bastante do filme. Assim, é claro que é um filme de quase 20 anos atrás. Então, algumas coisas não envelheceram tão bem, principalmente com a objetificação das mulheres, mas também aqueles personagens que estão aparecendo ali, eles têm as complexidades deles. Eu também acho que faz parte da construção pra gente ver que eles não são tão bonzinhos assim. Tem outras coisas também. Fica esse aviso também, né? Que é um filme que ele já tem uma certa idade, então tem coisas que, se fosse um filme de hoje em dia, a pessoa vai ficar, meu Deus, que coisa estranha. Mas como era no começo dos anos 2000, não que podia, mas que acontecia, era mais comum, né? Tem uma continuação desse filme que foi lançada mais recentemente. Eu não ouvi falar muito bem dela, ao contrário do Estômago, que eu ouvi falar muito bem. Mas eu quero ver porque, sei lá, quero completar essa coleção. Ia ter no Sesc no dia seguinte, mas eu não ia conseguir ir as 2 noites no Sesc no meio da semana. Se fosse cada um numa semana, talvez. Mas eu acho que faz mais sentido fazer a continuação no dia seguinte. Mas eu quero assistir em algum momento. O primeiro filme de Estômago tá disponível no Telecine. E o segundo eu acho que também. Bom, gente, esse foi o episódio. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu gravei ele ao longo de 3 dias. Que foi quando deu, durante essa semana. Que foi uma semana corrida, porque foi a minha última semana de trabalho antes do recesso. Esse finzinho eu tô gravando agora no sábado, que vai ser no dia que esse episódio vai ao ar. Então consigo falar com vocês com mais proximidade, assim. Esse é o último episódio antes do Natal, até porque o Natal é quinta-feira que vem. Mesmo se eu fosse fazer um episódio na semana que vem, ia ser depois do Natal. Então um bom Natal pra todos vocês. Que vocês comemorem do jeito que vocês quiserem e que se sintam felizes com isso. Não se deixem afetar pelo Natal dos outros na rede social, porque todo mundo sempre parece que tá fazendo algo muito melhor, muito mais grandioso com a vida do que a gente, mas nem sempre é assim, né? Importante lembrar disso nesse final de ano, porque é muito fácil se deixar levar pelas retrospectivas dos outros, pelas fotos de fim de ano dos outros, e às vezes aquilo é só uma máscara pra encobrir uma grande solidão ou coisas do tipo. Semana que vem, dia 27, não vai ter podcast. Eu vou estar descansando no meu recesso. Finalmente, eu trabalhei esse ano inteiro sem tirar férias nenhuma. Eu tava muito cansada. Eu estou muito cansada ainda. Eu não consegui me recuperar, dormir uma noite só. Então, nos próximos dias, quero descansar. Eu quero ver muito filme, porque ainda tem muito filme pra eu ver nesse ano. Por isso que não saiu nenhum grande conteúdo de retrospectiva.
além do top 40, porque eu já posso ir fazendo com os filmes que eu já vi e eu deixo espaço para os filmes que eu ainda posso ver. Então a maioria dos conteúdos de retrospectiva, tanto aqui no podcast quanto no Instagram, @filme.a.semana, vão sair em janeiro. Se tudo der certo, no primeiro fim de semana de janeiro vai ter podcast. Mas é isso, gente. Bom Natal, fiquem bem e até daqui 15 dias. E também feliz ano novo, né? Porque eu não vou ver vocês no ano novo. Não vou ver vocês. Acabei de perceber. Então, feliz ano novo pra vocês também. Que tenham uma boa virada, fazendo o que vocês gostam. E até o ano que vem, gente. Tchau, tchau.